vídeo de hoje vai ser a exposição de equívocos escritos por um doutor canonizado pela Igreja Católica. O nome do indivíduo é Afonso de Ligório. Ele escreveu uma obra chamada As Glórias de Maria. Nós vamos refutar essa obra com base nas Escrituras. Antes de começar, vamos ver quem foi Afonso de Ligório. Afonso Maria de Ligório foi canonizado em 1839 e proclamado doutor da Igreja, por Pio IX, em 1871. Em 1950, Pio XII o proclamou o padroeiro celestial de todos os confessores e moralistas. Afonso de Ligório foi um sacerdote, teólogo e escritor espiritual italiano do século XVIII. Nasceu em 1696 em Nápoles, em uma família nobre, mas dedicou sua vida aos estudos e ao serviço religioso. Aqui é um breve resumo de quem foi Afonso de Ligório. Agora, vamos falar da obra que iremos expor. Afonso de Ligório escreveu algumas obras, uma delas, E as Glórias de Maria, um livro importante para o estudo da Mariologia, que são os estudos de Maria. O foco do vídeo é a exposição dos erros e dos falsos ensinos presentes neste livro. É exatamente o que está vendo na imagem com as bordas em rosa. Todas as citações que estou colocando, está presente no livro As Glórias de Maria. A começar, um título que os católicos atribuem a Maria, que você já deve ter ouvido falar, Maria Rainha dos Céus. Vamos ver o que Afonso de Ligório diz. Se Jesus é Rei do universo também é Maria Rainha, escreve Roberto Abade. De modo que, na frase de São Bernardino de Sena, quantas são as criaturas que servem a Deus, tantas também devem servir a Maria. Por conseguinte, estão sujeitos ao domínio de Maria os anjos, os homens e todas as coisas do céu e da terra, porque tudo está também sujeito ao império de Deus. Bem, as perguntas que devem serem feitas: onde consta na Bíblia que Maria é Rainha dos Céus? Ou em que parte da Bíblia diz que foi exaltada acima dos anjos? Ou, onde está na Bíblia em que devemos prestar obediência a Maria? Veja que Afonso de Ligório, para fundamentar sua tese, não se fundamentou na Bíblia, e sim naquilo que foi escrito por Roberto Abade e São Bernardino de Sena, assim indo além das Escrituras, e contrariando Gálatas capítulo 1, versículo 8. O título Rainha dos Céus não tem base bíblica, porque Deus estabeleceu apenas um rei, e este rei é Jesus, e apenas Cristo deve ser reverenciado. Fui eu que consagrei o meu rei sobre Sião, meu monte sagrado. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Salmos 2, 6-7. Deus consagrou Jesus para ser rei. Vejamos o verso 12 da passagem. Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Nós temos que nos sujeitar a Cristo, e não a Maria. O rei que foi exaltado e glorificado por Deus acima de qualquer criatura, e deixou todas as coisas debaixo dos seus pés, é Jesus, e não a Maria. Vamos ler Hebreus, capítulo 1, versos 2-4. Nestes últimos tempos, nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo o que existe, por meio de quem criou o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder. Depois de haver realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é ainda mais excelente do que eles. Vamos ler agora, Colossenses 1, 13-18. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porquanto nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de tudo o que há, e nele todas as coisas subsistem. Ele é a cabeça do corpo, que é a Igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que em absolutamente tudo tenha supremacia. Veja que, portanto, quem é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, é Jesus, conforme 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 5. O ato de reinar sobre todas as coisas é confiado apenas a Jesus, e não a Maria. Rainha do céu e mãe de misericórdia, para os justos sua alegria e para os pecadores sua porta por onde entram para Deus. Bem, os católicos dizem que Maria não toma o lugar de Cristo, ou ainda, dizem que para chegar a Cristo, deve passar por Maria, mas como estamos vendo,
Segundo Afonso de Ligório, a porta que nos liga a Deus é Maria, e não Cristo, e também não diz que para chegar em Cristo, deve primeiro passar em Maria, mas está explicitamente dizendo que ela é a porta pela qual os pecadores entram, sendo que quem é a porta é Cristo. Sendo assim, Jesus lhes disse de novo: em verdade vos asseguro, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, porém as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim, será salva. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. João 10, 7-9. Assegurou-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Ninguém pode vir a mim a menos que o Pai, o qual me enviou, o atrair, e eu ressuscitarei no último dia. João 6, 44. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho desejar revelar. Mateus 11, 27. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo 2, 5. Como nós estamos vendo, a porta pela qual os pecadores obtêm a salvação, é por meio de Jesus. A única forma de termos acesso a Deus e nos reconciliar com o mesmo, é por meio de Jesus. Não há o que passar em Maria, pois quem afirma ser a porta para a salvação, é Jesus, e não Maria. Maria precisou de Cristo para ser salva. Se para ser salvo, é tão importante ser devoto de Maria, como os católicos dizem, será que Cristo iria deixar de falar sobre isso? Em todas as passagens que lemos, Jesus poderia, ou então deveria, mencionar Maria. Por exemplo, quando Jesus diz, em João 14, verso 1, crede em Deus e também em mim, Jesus deveria mencionar o nome de Maria, já que Maria, segundo os católicos, é importante para a salvação. Não só nessa passagem, como todas que nós lemos anteriormente, Jesus deveria mencionar que para ir até ele, deve passar por Maria, ou que Maria também é salvação. Mas não, Cristo assegura que ele é a porta, ele é o caminho para a salvação. Em Lucas capítulo 11, verso 27 ao 28, uma mulher diz: bem-aventurada é aquela que te deu a luz, e os seios que te amamentaram. Essa seria a hora perfeita para Jesus enaltecer Maria, ou falar que ela é medianeira ou que é a porta da salvação. Jesus poderia falar qualquer dogma mariano, mas não. Jesus disse, antes disso, mais felizes são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Ou seja, para fazer parte da família de Jesus, é necessário obedecer a palavra de Deus, e uma delas é obedecer dentro dos limites das Escrituras, e não além delas, como Afonso de Ligório ensina. Antes de fechar este tópico, vamos falar outro título atribuído a Maria, Maria Mãe da Misericórdia. Outro título que não pode ser atribuído a Maria, porque quem é dono da misericórdia e alegria para os pecadores é Deus. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Lamentações 13, 22. E Neemias aproveitou a exortação e dispensou o povo, recomendando: agora, pois, ide, comei e bebei, gorduras e doçuras, provai do melhor que tiverdes e enviai algo aos que não têm nada preparado para si, pois este dia é santificado a Yahweh, nosso Senhor. Sendo assim, não vos entristeçais. Eis que a alegria do Eterno é a vossa força. Neemias 8 e 10. Quando nos dirigimos a essa divina Mãe, não só devemos ficar certos de seu patrocínio, mas às vezes seremos até mais depressa atendidos e salvos chamando pelo nome de Maria, do que invocando o Santíssimo nome de Jesus, nosso Salvador. E eis a razão que dá o escritor: Cristo, como juiz, tem o ofício de punir, a Virgem como padroeira tão somente tem o de compadecer-se. Quer com isso dizer que achamos a salvação mais depressa junto à mãe que junto ao filho? Bem, se isso não é idolatria por parte de Afonso de Ligório, eu já não sei mais o que é. Isso é anular o sacrifício de Cristo, dando a entender que para chegar mais rápido a Deus, deve orar a Maria, insinuando que o está consumado na cruz do Calvário não foi o bastante, e por isso é necessário um atalho. Mas vamos por partes. Primeiramente, biblicamente falando, não existe atalhos. O caminho é Jesus. Não tem outros mediadores ou formas de ir mais rápido a Deus. Vamos repetir 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, homem. Repetindo, só há um mediador entre Deus e os homens. Não há participação de Maria nesse processo. Aliás,
Lucas 1:46 a 48. Maria vai se reconhecer como pecadora, e diz que necessita da misericórdia de Deus, provando que Maria não foi imaculada e que ela não salva, sendo a mesma reconhecendo a necessidade de um Salvador. Em segundo lugar, Maria não é nossa advogada. Quem é nosso advogado? É Jesus. Jesus não tem o papel somente de punir, mas tem o papel de ser advogado. Caros filhinhos, estas palavras vos escrevo para que não piqueis. Se, entretanto, alguém picar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente por nossas ofensas pessoais, mas pelos pecados de todo o mundo. 1 João 2:1-2. Então quem é a propiciação pelos nossos pecados? É Jesus. Ele tem seu papel de nos remir dos pecados. E assim, seja o que for que vós pedirdes em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se vós pedirdes algo em meu nome, eu o farei. João 14:13-14. Veja, Jesus não nos prometeu nenhum atalho por meio de Maria, e sim disse que qualquer coisa que pedimos a Deus, pedimos por meio de seu nome. Se porventura, você orar por algo, em nome de Jesus, mas não se cumprir, não foi porque você deixou de orar a Maria, e sim, porque sua oração não foi da vontade de Deus, porque nossas orações não estão acima dos desígnios de Deus. Muitas coisas se pedem a Deus, e não se alcançam. Pedem-se a Maria, e conseguem-se. Como pode ser isto? Responde-me se é for o que isto acontece, não porque Maria seja mais poderosa que Deus, mas porque Deus determinou honrar assim sua mãe. Bem, os mesmos versículos e argumentações feitas no slide anterior, servem para este, porém a abordagem vai ser diferente, porque nesse texto que lemos, dá a entender que para chegarmos a Deus, precisa ser devoto de Maria, já que ela seria um atalho, e ainda sugere que Deus tenha feito isso para honrar Maria, porém esse tipo de mediação não há base bíblica, como lemos em João capítulo 14, verso 13-14. Nós devemos pedir coisas diretamente a Deus por meio do nome de Jesus Cristo, não é o que se falar em Maria. Além disso, Deus jamais colocaria uma criatura para que sejamos devotos, porque não existe na Bíblia que para chegar até Deus, primeiro tem que ser devoto de alguém. Isso se transfigura no pecado de idolatria. Primeiramente, vamos ler as passagens de Êxodo capítulo 20, verso 3, e Isaías, capítulo 42, verso 8. Não terás outros deuses além de mim. Eu sou Yahweh, o Senhor, este é o meu nome. Não dividirei a minha glória a nenhum outro ser, tampouco entregarei o meu louvor às imagens esculpidas. Percebe-se que adoração é somente a Deus. É antibíblico crer que para chegar a Deus deve honrar a criatura. Porquanto trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram objetos e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Romanos 1:25. Pois, ainda que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e senhores, para nós, contudo, há um único Deus, o Pai, de quem tudo procede e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por intermédio de quem tudo que há veio a existir, e por meio de quem também vivemos. 1 Coríntios 8:5-6. Repetindo as falas do slide anterior, nossos pedidos devem ser feitos somente a Deus, por meio do nome de Jesus Cristo. Portanto, vos asseguro, pedi, e vos será concedido, buscai e encontrareis, batei e a porta será aberta para vós. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate se lhe abrirá. Qual pai, dentre vós, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, apesar de serdes maus, sabeis dar o que é bom aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Lucas 11:9-13. Tu, porém, quando orares, vai para teu quarto e, após ter fechado a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará plenamente. Mateus 6:6. Deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Salmos 37:4-5. O Senhor está junto de todos aqueles que invocam o seu nome, de todos que clamam por sua presença, com sinceridade. Assim, Ele realiza os desejos daqueles que o reverenciam, ouve-os clamar por socorro e os salva. Salmos 145:18-19. Sois onipotente, ó Mãe de Deus,
Para salvar os pecadores, não precisais de recomendação alguma junto de Deus, pois que sois a mãe da verdadeira vida. Feliz aquele que se abraça amorosa e confiadamente a essas duas âncoras de salvação, Jesus e Maria. Não perecerá eternamente. Não existe dois caminhos para a salvação, e também Maria não está de igualdade com Jesus, porque em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12 vai dizer o seguinte: E, portanto, não há salvação em nenhum outro ente, pois, em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos pelo qual devamos ser salvos. A salvação está unicamente em Jesus. Maria não salva. Qualquer um que coloque Maria como salvadora, ou então coloque em igualdade com Cristo, está indo além das Escrituras. Porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios 13:11. Quando nos vem tentar o demônio, escreve São Tomás de Villanova, não deixemos de fazer como os pintinhos, que, mal enxergam o gavião, correm logo a refugiar-se sob as asas da mãe. Logo que nos assaltam tentações, sem discorrer com elas, refugiemo-nos depressa sob o manto de Maria. Não, Maria, como vimos, não pode interceder por nós e tampouco teremos proteção debaixo dela. Aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso desfrutará sempre da sua proteção. Sobre o Eterno declara: Ele é meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus, em quem deposito toda a minha confiança. Salmos 91:2. Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva. A minha torre alta. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e estou salvo dos meus inimigos. Salmos 18:1-3. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Naum 1:7. A proteção só é possível em Deus. Todos os profetas e apóstolos confiaram sua proteção em Deus, não em Maria. Ainda teria muito mais a apresentar de heresias na obra As Glórias de Maria do Afonso de Ligório, mas fica por isso mesmo. Portanto, o vídeo termina aqui. Espero que tenham gostado. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.